Olá, boa noite a todos. Estamos aqui novamente para mais uma gravação. Hoje, nossa aula de número 3 do nosso curso aqui de Criminologia, voltado especialmente para os graduandos da Unicecal. Então, pessoal, vamos começar aqui, sem mais demoras. Vamos à nossa exposição da nossa videoaula assíncrona. Vamos dando aqui a apresentação. Vamos do início do nosso slide. Muito bem. Então, a disciplina é criminologia, tá? E nós vamos hoje falar do delito, né, hoje, né, e do delinquente, tá? Então, nós vamos ver dois objetos de estudo hoje da nossa criminologia. Bom, lembrando que quando a gente fala do objeto da criminologia, até o século XX, a criminologia se debruçava apenas em cima do estudo do delito, né, do crime, e do delinquente, do criminoso, né? Então, durante muito tempo, a criminologia foi uma ciência focada apenas no crime e no criminoso, tá? E o que ocorreu? Na criminologia moderna, que é a que nós chegamos, né, ao dia que estamos, né? Então, nós temos uma evolução histórica, né? Mas atualmente a criminologia moderna ela não fica limitada em dois objetos, mas sim em 4 objetos específicos, tá? Então, hoje a criminologia moderna ela se preocupa com o delito, o delinquente, a vítima e o controle social, né? Delito, né, ou crime, delinquente ou criminoso. A vítima, todos nós já sabemos a importância, e o controle social no sentido do interesse do Estado, né, e a própria o exercício que a família faz em cima dessa vítima e de todas as questões que circundam a criminologia. Bom, vamos lá. Inicialmente, a gente vai trabalhar aqui o delito ou o crime, né? E é importante que a gente tenha uma visão bem clara, que é uma diferenciação, né? Então, lá no direito penal, quando se conceitua o que é o delito ou o crime, né? Se vem, ora, a adoção da teoria bipartida, né? Que seria fato típico antijurídico, né? Ou tripartida, né? Fato típico, antijurídico e culpável, né, se adotar a teoria causalista da ação. Bom, isso é lá no direito penal. Aqui na criminologia, o conceito do delito ou crime é muito mais amplo, né? Então, de acordo com a criminologia, o delito é a conduta de incidência massiva na sociedade capaz de causar dor, aflição e angústia persistente no espaço e no tempo. Tá? Então, é um conceito bem longo, tá? Mas nós vamos fatiá-lo para que todos compreendam quão amplo é o objeto do delito dentro da criminologia. Vamos lá. Primeiramente, incidência massiva da população. O que vem será isso? Tá? Vem a ser a ideia de que o delito não pode ser algo isolado, né? Deve acontecer de forma expressiva na população, de forma reiterada, né? Então, o que é uma incidência massiva de um delito, para tipificar um delito? Furtos, roubos, tudo isso ocorre diariamente, né? Homicídios, né? Então, há uma incidência massiva na população, visto que essas condutas sociais ocorrem diariamente, uma proporção relativa significativa, né? Então, onde está a crítica? Está a crítica, justamente o exemplo que eu trago aqui, é a Lei 7.643, de 87, onde o legislador tipificou como crime
a conduta de molestar cetáceo. Tá? O que foi isso? Nessa época, um golfinho, ele encalhou na beira da praia, lá em Copacabana, e a pessoa lá ficou, de certa forma, maltratando esse animal, enfim. E disso, né, essa repercussão da pessoa não ajudar esse golfinho, né, inclusive ficar praticando algum tipo de conduta reprovável, né? Hoje nós temos crimes de maus tratos, né, em relação aos animais, mas se criou um tipo penal específico para toda vez que um golfinho encalhasse, alguém fosse lá maltratar ele, tá? Então a criminologia vem criticar esse tipo de posicionamento, né, de você tipificar uma conduta penal que não é massiva na população, tá? Então, assim, não é todo dia que um golfinho encalha lá e que alguém vai lá maltratar o golfinho. Por isso, a criminologia vai ser contra esse tipo de tipificação penal. Embora, né, o nosso ordenamento diga que é crime, né, mas a crítica está nisso. Então, para a criminologia, esse tipo de caso não seria um caso de criminalização, né, de conversão em tipo penal. Bom, seguindo, além disso, o delito me requer, para fins da criminologia, que exista uma incidência aflitiva, ou seja, esse crime ele tem que causar uma dor, uma angústia, um sofrimento à vítima de forma individual, né, ou à sociedade de uma forma coletiva, né? Então, um homicídio, um furto, eles causam sofrimento, angústia à vítima, inclusive aos familiares da vítima, né? E a lavagem de capitais, né, no sentido de prejudicar toda a sociedade, né, onde a gente sabe que esse tipo de crime, geralmente ele é atrelado a algum tipo de corrupção, né, então há um desvio, muitas vezes, de dinheiro público, né, e isso vai, em última análise, prejudicar a nossa sociedade como um todo, né, naquela ideia de interesses difusos e coletivos, tá? Então, estão bem exemplificados aqui a incidência aflitiva. E a crítica da criminologia vem na seguinte questão. No Brasil, embora quase ninguém saiba, a utilização do termo couro sintético, ela é tipificada como crime. Ou seja, eu não posso, fabricante de calçado, roupa, o que seja, eu não posso usar essa expressão couro sintético, sob pena de estar cometendo um crime. Porque entende-se que couro é couro, né? Qualquer outro material sintético não seria couro. Então, veja o absurdo da questão que o legislador, em algum momento, foi lá criminalizar o uso da expressão couro sintético num produto, né? Então, a criminologia ela vem criticar dizendo que o uso da expressão do couro sintético não causa dor, nem angústia, nem sofrimento à vítima, né? Então, nesse sentido, vem a crítica da criminologia, tá? Então, para a criminologia, esse tipo de tipo penal não deveria existir. Beleza, pessoal? Vamos seguir aqui para o próximo slide. Ainda, o delito para a criminologia, ele requer uma persistência no espaço temporal, ou seja, o crime deve ser algo distribuído pelo território nacional por determinado período, né? Então, isso aqui é bem visível, né? Então, todos os tipos penais no Brasil eles são aplicáveis, né? Então, nós adotamos na nossa Constituição de 88, que a legislação penal é de competência, né, exclusiva, né, privativa da União. Então, somente o Congresso Nacional, né, pode legislar sobre leis penais, né? Então, esse requisito aqui de espaço temporal, perfeitamente, ele vai ser preenchido no requisito da criminologia. Por fim, nós temos ainda que o delito vai nos pedir, dentro do pensamento da criminologia, o inequívoco consenso. Tá? Então, o que é isso? Isso já está implícito.
Por exemplo, beber cerveja é crime? Não, né, pessoal? Beber cerveja não é um fato típico. Tá? Então, isso está no consenso da sociedade, o ato de beber cerveja, né, não é crime, certo? Agora, se depois desse ato de ingerir álcool e a pessoa, no segundo momento, se envolve num acidente de trânsito, ou ela é flagrada numa blitz com um índice de alcoolemia no seu corpo acima do permitido e estabelecido como crime, essa pessoa vai responder, né? Então, assim, são questões bem definidas na cabeça da sociedade, né? Então, por exemplo, vamos adotar aqui, que eles estão falando de criminologia. Vamos dizer que venha uma pessoa de origem estrangeira, né, transferida para trabalhar no Brasil, e lá onde essa pessoa vivia, e conforme a religião dela, esse cidadão poderia ter mais de uma esposa. Né? Então ele vem e ele é casado legalmente na sua religião e no seu país com 3 mulheres. E ele vem para o Brasil nesse contexto, né? E para eles, dentro da cultura deles, aquilo é normal, né? Então, para eles isso não é um crime, né? Diferente do Brasil, né, que ele vai estabelecer que o segundo casamento, ou casamento, né, segundo casamento, né, ou o casamento de uma pessoa já casada, né, vamos dizer assim, a pessoa casada, a pessoa estando casada, vai lá, casa de novo, né, estaria sendo tipificado no crime de bigamia. Tá? Então, requer o consenso aqui. Né? Então, vamos imaginar que venha essa pessoa do estrangeiro e ele só seja, ele, na sua cultura lá, na sua permissão legal, é permitido casar com mais de uma mulher. E ele, digamos que ele viesse para o Brasil só com uma esposa. Né? E aqui ele se apaixona por outra e ele vai lá contrair o segundo matrimônio já estando casado com a primeira. Né? Então, lógico, isso vai ser discutido lá no direito penal, né? Toda essa questão, né? Teremos ali a discussão de erro de tipo, erro de proibição, né? Conforme o caso concreto, mas percebam que não há um inequívoco consenso na cabeça dessa pessoa, né? Então, para a criminologia, para essa pessoa em si, aquilo não é um delito, né? Porém, para toda a sociedade brasileira é um delito, né? Porque no Brasil todo mundo sabe, né, que só pode casar com uma pessoa, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Então, dentro da ideia da criminologia, o crime é o delito, ele vai requerer todos esses requisitos para que realmente a criminologia veja aquilo como um delito, né? Faltando algum deles, a criminologia ela vai gerar essa desconformidade, né? Então percebam que a ideia dela é bem mais ampla do que o mero conceito do direito penal, independente se você adota a teoria bipartida ou tripartida, né? Vejam que é muito mais amplo do que o simples fato típico antijurídico ou fato típico antijurídico culpável, né? Então, a questão do delito era essa, pessoal. Então, nós vamos seguir aqui. Seguindo, nós vamos centrar no delinquente propriamente dito, tá? Então, o delinquente ou criminoso, nós vamos fazer uma análise aqui de acordo com os períodos históricos, né, para a gente conseguir verificar a evolução do tratamento do delinquente ao longo do tempo. E a gente vai começar com a nossa escola clássica, né, ou pré-científica, lá do Beccaria, e do Carrara, né, pessoal? Então, como a gente já viu nas aulas passadas, né, naquele período eles entendiam o criminoso como um pecador, né? Beccaria fala isso, um pecador que optou pelo mal, né? E tendo o livre-arbítrio, por sua vontade racional, decidiu não seguir a lei, né? Então, para o Beccaria, o homem, né, como já vimos, ele, por livre vontade, livre-arbítrio, escolhe
olha, vou seguir a lei ou não vou. E quando ele decide não seguir a lei, né, se entende que ele optou pelo crime, né, livremente, e quebrou o contrato social. Tá? Lembre-se lá do contrato social, todas as teorias dos contratualistas, em que vocês, enquanto a sociedade se reúne, né, e abre mão da plena liberdade em troca da segurança proporcionada pelo Estado, né, e a gente acaba com esse ambiente animalesco de cada um por si e Deus por todos, né? Então, o contrato social é um princípio assumido desde logo para que a gente gere um ambiente de paz social. Tá? Seguindo aqui na escola clássica, o Beccaria ele reforça isso aqui, que a pena ela só existe para reparar o mal causado pelo criminoso. Por isso, ela deve ser por tempo determinado. Então, eu já tinha falado em aulas passadas que o Beccaria vem com ideias humanistas, né? E contrariando as penas de pena capital, a pena de morte, né? E contra as penas eternas, né? A prisão perpétua. Então, ele vem trazer a ideia da proporcionalidade, né? Da razoabilidade, né? A pena tendo uma correspondência com a gravidade do delito praticado. Bom, esse é o primeiro enfoque do nosso, da visão sobre o delinquente. Na sequência, nós temos a nossa escola positiva, né, onde vocês viram na aula passada, né, que os três grandes expoentes é Lombroso, Ferri e Garofalo. O Lombroso ele vem com a teoria dele puramente biológica, né, para ele o delinquente é um animal selvagem, um ser atávico com predisposição para o crime. Então, vocês viram toda a questão do Lombroso na aula passada, e no nosso encontro presencial nós entramos mais a fundo a questão do Lombroso, né? Toda a formulação que ele fez a partir da sua experimentação, do seu método indutivo, né? E estabelecendo até uma certa hereditariedade, né? E que o delinquente, né, aquela pessoa já nasce delinquente e era reconhecido muitas vezes pelo fenótipo, pela aparência dela, já se estabeleceria uma probabilidade daquela pessoa vir a ser um criminoso. Da mesma forma, Ferri e Garofalo vão pensar, né, o delinquente enquanto indivíduo prisioneiro de sua própria patologia, né, vamos lembrar que a patologia poderia ser aqui biológica e também psicológica, né, ou de processos causais alheios. Então, entra aqui a sociologia do Ferri, né? Então, o Ferri reconhece a questão biológica somada ao aspecto sociológico, o ambiente em que aquele ser está investido, né, e o ambiente influenciando ele na prática do delito. E o Garofalo, ele pega a ideia de Lombroso, como já vimos, e amplia para a ideia da patologia psicológica, né, não apenas biológica, mas principalmente psicológica na sua asserção, né, no ditame da prática do delito. Percebam ainda que na escola positiva, a pena ela deve ser uma medida de segurança, né, mais voltada aqui para um caráter da ideia de uma doença, né, e possui caráter curativo, podendo ser imposta por prazo indeterminado. Tá? Então, percebam que princípios que nós temos até hoje estão bem presentes aqui. Né? Então, hoje nós temos dois momentos, né, duas possibilidades de punição ao final de um devido processo penal, né, evidente, havendo a condenação, há dois caminhos, né, a pena em si ou a medida de segurança. Né? Então, para aquelas pessoas inimputáveis, loucas de todo gênero, nós teremos a medida de segurança ser condenadas no lugar de uma pena propriamente dita. Então percebam que o direito penal
ele tem muitos aspectos que vêm lá de trás, né? Lá da nossa criminologia, como eu falei, aí está a importância da criminologia na influenciação do direito penal posto que temos. Beleza, pessoal? Vamos seguir aqui. Depois da escola clássica e positiva, que são os dois marcos teóricos, né? Nós temos uma famosa escola chamada correcionalista, que no Brasil ela não teve assim um grande destaque, porque ela é aquela ideia de correção, né, de educação, e essa ideia, ela no Brasil ela se aplica mais ao adolescente infrator, né, então, no tratamento do adolescente que pratica um ato infracional, né, vem assim as ideias da escola correcionalista, no sentido de reeducar aquele indivíduo para reinserir na sociedade, né? Então, não é propriamente uma pena. E a escola correcionalista ela vem com a ideia de que o criminoso é um ser débil mental, ele possui algum desenvolvimento inferior, ele é imputável, né? Então, o Estado deve orientá-lo e protegê-lo, né? Então, percebam a grande influência dessa escola correcionalista vai adquirir na questão punitiva, né, existente e presente no nosso Estatuto da Criança e Adolescente, né, naquelas questões criminais, né, onde, na verdade, não é tratado como crime, mas sim como ato infracional, dado a especial condição no momento, né, no ato da infração penal, aquele autor não ter 18 anos, né? Então, ele não responde penalmente, mas sim pela prática de um ato infracional, dada a sua especial questão, já que adotamos no Brasil, né, a teoria biológica, né, onde só interessa a idade, né, a idade biológica do indivíduo, diferentemente de outros países onde a responsabilização pode se dar pela questão psicológica ou biopsicológica no direito comparado, mas isso é lá no direito penal. Voltando aqui à nossa aula de criminologia, essa então foi a escola correcionalista. Aí nós temos uma quarta escola ligada ao marxismo, e eu peço que entendam aqui o marxismo enquanto marco teórico, né, enquanto uma concepção que precisa ser conhecida, né, não estou dizendo que a pessoa deve ser um marxista ou não, estou falando que o marxismo ele é necessário ser estudado porque ele traz concepções teóricas que são validadas ao longo do tempo, né, e elas se ramificam em todos os setores do conhecimento. Então, o marxismo ele consegue se ramificar em muitos aspectos em toda a nossa sociedade, tá? E não será diferente aqui. Então, as ideias de Marx vão ramificar na própria criminologia, em que pese Marx dizer, né, entender que o criminoso ou o culpável dessa situação é a própria sociedade, em razão da existência de certas estruturas econômicas. Então, dentro daqueles conceitos existentes da relação do capital, o Marx vai reconhecer que há um problema na nossa sociedade, onde a produção das desigualdades sociais, né, devido ao acúmulo de capital de um lado, à exploração do trabalhador do outro, e aqueles conceitos intermediários de mais-valia, onde há cada vez mais uma concentração de renda por parte do capitalismo e um empobrecimento daquele trabalhador, onde ele, a sua força de trabalho,
ela sempre seguia, em tese, explorada para a maximização dos lucros do empresarial, né? Ela fará com que essas desigualdades gerem todos os ciclos da pobreza e da marginalização. Em decorrência disso, vai gerar os atores que vão adentrar no aspecto do cometimento do delito. Então, para Marx, o próprio sistema capitalismo e essa estrutura posta que vai gerar o delinquente. É um aspecto, né, para quem segue o marxismo, é um aspecto plenamente lógico, né? Então, essa seria a quarta conceituação dentro do estabelecimento das teorias que explicam o delinquente. Por fim, nós chegamos ao nosso conceito atual da criminologia moderna, né? Então, aqui ela vai tentar fundir, de certa forma, todos os aspectos que envolvem o crime. E para a criminologia moderna, temos que o delinquente, né, ou criminoso, é o indivíduo que está sujeito às leis, podendo ou não as seguir, né, livre-arbítrio, por razões multifatoriais. Né? Então, o indivíduo pode seguir ou não seguir as leis por as mais prováveis razões, justificativas, coações, enfim, conceitos morais. Então, aqui no conceito de criminologia é bem aberto. Né? Então, ela diz que o indivíduo, o delinquente é um indivíduo, está sujeito às leis, né? Pode seguir as leis ou não seguir, por razões inúmeras, né? E nem sempre assimiladas por outras pessoas, né? Quem são essas outras pessoas? As inimputáveis, né? Então, aqui, ele já deixa claro que os inimputáveis não conseguem compreender o conceito de lei, nem se comportar de acordo com a lei. E por isso, eles são inimputáveis. Né? A razão porque ser culpados, né, muitas vezes eles vão ter uma medida de segurança, né, e em casos de absolutamente incapacidade, né, é provável que talvez possam nem ter penas, dependendo, né, evidentemente, de outros critérios, né, então isso é uma análise muito ampla, né, em que pese o discernimento se esse indivíduo pode continuar em sociedade ou ele necessita de uma medida de segurança, né, um manicômio judiciário, para que não coloque em risco a sociedade em outros delitos. Então, a análise do caso concreto é que vai, ao longo do processo em si, caminhar para uma pena, para uma medida de segurança ou para a absolvição do acusado. Tá? Então, assim, esse era o resumo, né, da ideia da criminologia. Então, evidentemente que a criminologia ela é muito mais ampla do que o direito penal, porque ela tem toda uma carga sociológica e questões de outras ciências, outros ramos do conhecimento trabalhando na conceituação da criminologia. Então, diferentemente, ocorre no direito penal, né? Como a gente já viu, o direito penal ele sempre técnico, né? Ele é mais objetivo, ele utiliza-se da dedução, diferentemente aqui da criminologia, onde se utiliza o método indutivo. Então, esta é a nossa terceira aula. Espero que todos consigam ter assimilado o conteúdo que nós apresentamos. E só desligar aqui, né? E assim, eu dou por encerrado hoje a nossa terceira aula. E no nosso encontro presencial, nós poderemos
estar aprofundando algumas questões a respeito do crime, né, do criminoso, né, do delinquente e do crime propriamente dito. Tá? Então, essa aula 3, e vocês verão nas próximas aulas que daí nós trabalharemos a vítima propriamente dita e, posteriormente, nós trabalharemos a atuação do Estado, né, naquele controle social, né, e o controle social informal, formal, todos esses aspectos. Então, era o que eu queria passar para vocês na aula de hoje era isso, tá? Então, é importante que vocês percebam que tanto o crime como o criminoso, para a nossa criminologia, ele é tratado de forma diferente do nosso direito penal, tá? Então, é importante levar esse conceito adiante, porque vocês estarão em breve sendo avaliados, tanto em exame de ordem, né, seja em concursos públicos. É preciso que vocês tenham uma nítida percepção de que a criminologia ela traz sempre conceitos mais amplos, pelas razões, né, que eu já falei, por esse intercâmbio, por essa interdisciplinariedade da criminologia com as demais ciências, né, e com os ramos do conhecimento que nós temos, tá? Então, o que tínhamos para passar hoje é isso. Agradeço a atenção de todos. Peço que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e ativem as notificações, né? Cliquem lá no sininho para que a cada nova aula vocês recebam a notificação nos e-mails de vocês de que temos uma nova aula. Agradeço a todos. Até a próxima aula. Forte abraço.